Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre associação mista de resistores, que é aquele circuito onde eu tenho resistores associados tanto em paralelo quanto em série. Eu tenho um mix de associações. Para resolver uma associação mista, primeiro é importante que eu conheça muito bem a característica de cada tipo de associação em particular. A série, caracterizada por uma corrente única, e o paralelo, que é caracterizado por uma DDP única e correntes parciais. Nós vamos resolver, portanto, parte a parte esse circuito, simplificando e calculando resistências equivalentes parciais até chegar na resistência equivalente final. Para essa resolução, para a resolução desse tipo de circuito, é importante que eu identifique os nós, que são os pontos onde a corrente se divide, e também que eu coloque letras nos terminais. Os terminais são aqueles pedaços de circuito onde eu vou calcular as resistências equivalentes parciais. Bom, eu vou mostrar para vocês então o nosso circuito elétrico funcionando para a gente comentar um pouquinho disso que eu falei agora, da associação mista, como ela se apresenta, os nós e tudo mais. Então, vamos lá para a tela para ver como vai ficar? Nosso circuito é constituído por 3 lâmpadas associadas de forma mista. Então, eu tenho uma associação mista de resistores, uma associação mista de lâmpadas. Aqui o nosso amperímetro e nós temos aqui uma corrente no circuito de 1,6 amperes. A parte da série, percebam aqui, ó, toda essa parte aqui faz todo esse lado esquerdo do nosso circuito faz parte de uma série. Eu tenho uma corrente única nesse lado esquerdo. Aqui eu tenho um nó. Percebam que a partir desse nó, essa corrente de 1,6 ela se divide. Então, para a lâmpada de baixo, eu tenho 0,8 amperes, para 0,8 amperes também. As lâmpadas são iguais, então nada mais justo do que eu dividir 1,6 por 2. Mas eu poderia ter aqui lâmpadas diferentes. Vou colocar aqui, por exemplo, em cima uma lâmpada de 5 ohms, e embaixo uma lâmpada de 10. Essa lâmpada de baixo aqui tem 10 ohms. Então aqui, ó, eu tenho agora uma corrente de 1,8, ok? Uma corrente de 1,8. Aqui o nosso nó, lembra, ele divide a corrente. Então eu tenho para a lâmpada de cima 1,2 amperes. Essa lâmpada ela tem uma resistência menor. Então essa lâmpada tem 5 ohms, ela tem uma resistência elétrica menor. Portanto, quanto menor a resistência elétrica, maior a quantidade de corrente elétrica que passa, ok? Essa de baixo aqui, né, uma resistência de 10 ohms, passa 0,6. Então eu tenho aqui 1,2, 0,6 e eu tenho o total aqui 1,8, tá? Esse nó ele começa aqui e termina aqui. Então, a partir do nó, volto a ter a corrente total. Então, nesse ponto, a corrente vai se dividir, 1,8, de forma que venha 0,6 para a lâmpada de 10 ohms e 1,2 para a lâmpada de 5 ohms. A partir do momento que eu chego lá no outro ponto do nó, eu tenho novamente a corrente somada. Então eu volto a ter aqui o restante da nossa série 1,8 e assim durante o circuito todinho, ok? Aqui o nosso fusível, eu já comentei na aula de resistor em paralelo, a função do fusível. Se você perdeu, assista lá a aula de associação em paralelo, ok? Bom, como essa lâmpada aqui ela está em série no circuito, se eu desligar essa lâmpada, para o circuito inteiro, ok? Isso é uma característica da série. Isso mostra que essa série, essa lâmpada é série. Portanto, essas duas lâmpadas aqui, elas estão em paralelo. Eu tenho aqui 2 caminhos possíveis. Então, se eu desligar essa lâmpada aqui, o circuito continua a funcionar, porque eu tinha 2 caminhos possíveis, agora eu tenho um único caminho. O problema aqui é que a corrente do circuito, ela vai diminuir, logicamente, porque eu tenho uma lâmpada a menos nesse circuito, né? Então, ela diminuiu, só que essa lâmpada de baixo aqui, ó, ela vai aumentar a corrente sobre ela, porque agora
Isso aqui forma um único caminho, forma uma série, tá vendo? Toda essa série aqui tem uma única corrente elétrica. Então reforça aquela nossa premissa de que quando eu tenho um único caminho, eu tenho uma associação em série. Quando eu tenho uma associação em paralelo, eu tenho vários caminhos e, portanto, eu tenho a divisão da corrente elétrica entre esses resistores. Bom, pessoal, para finalizar então, para a gente ir lá para o final da aula, já estamos quase terminando de falar sobre o assunto de associação mista, a gente vai parar um pouquinho agora, vamos voltar lá para a tela de novo, só que agora a tela de exercício para a gente ver a aplicação. Vem comigo. Nosso primeiro exemplo, determinar a resistência elétrica equivalente nos pontos A e B da associação de resistores a seguir. Essas duas associações de resistores que eu tenho aqui são as principais, aquelas que aparecem mais. Okay? A forma de resolver é sempre a mesma. Então, eu vou identificar aqui, eu tenho um nó aqui. Portanto, essa parte do meio aqui é uma associação de resistores em paralelo. Mas percebam que aqui, nesse ramo superior dessa associação, eu tenho uma série. Então eu tenho dois resistores de 8 associados em série, que por sua vez estão associados em paralelo com esse de 16. Então a primeira coisa que eu vou fazer é resolver esses dois aqui. Lembrem-se que na série eu só basto as resistências, então 8 mais 8 vai dar 16. Então equivale a dizer que esses dois resistores aqui podem ser substituídos por um de 16 e, portanto, eu teria um novo circuito aqui equivalente, né? Agora eu fiquei com um circuito onde eu tenho dois resistores de 16 associados em paralelo. Então eu tenho aqui o nosso nó. Então eu vou resolver esses dois resistores aqui em paralelo, fazendo aquela regra que diz que quando os resistores são iguais, eu vou pegar o valor dele e dividir pela quantidade. Eu tenho 2, então aqui eu vou ficar com 16 por 2, eu tenho um resistor de 8. Então todo esse circuito aqui, eu posso simplificar da seguinte maneira. Eu vou chamar isso aqui de C e de D, e entre C e D eu posso trocar esses três resistores por um de 8. Então eu fiquei da seguinte maneira, com um resistor de 12. Aqui é o ponto A, né? Aqui o ponto C e o ponto D. Entre C e D eu vou substituir pela resistência equivalente desses três resistores, ou seja, mas tem um resistor de resistência 8 ohms. E o outro resistor que é o de 20 entre D e B. Ok? Percebam que agora eu só tenho um caminho, isso aqui é uma série, basta somar todos os resistores. Então eu tenho 12 mais 8, 20, 20 mais 20, 40. Então eu tenho aqui o resistor equivalente dessa associação aqui, vou chamar de RE, vai ser 40 ohms. No segundo exemplo, eu tenho aqui um nó aqui, então a corrente vem, ela divide nesse ponto aqui, tá? Ela passa um pouco da corrente para cá, que eu vou chamar de I1, aqui eu vou chamar de I2, e aqui na outra parte, no outro terminal aqui, que eu vou chamar de C e D, a corrente I1 e I2 se encontram, de modo que aqui eu tenho I de novo, ok? Isso significa que nessa parte direita aqui eu tenho uma associação em paralelo. Mas antes de resolver a associação em paralelo, eu tenho essa série, porque o I2, ele percorre o 20, ele percorre o 10, ele percorre o 30. Isso significa que 20, 10 e 30 são resistores em série. Então eu vou mudar esse circuito aqui e vou simplificar da seguinte maneira. Eu tenho aqui 8, aqui eu tenho o de 50, vou só copiar, e aqui embaixo eu tenho um de 5. Ok? Então aqui é 5, aqui é 50. 20, aqui é uma série, 20 mais 10 mais 30 dá também 50. Então eu resolvi primeiro aquela série, e agora sim eu tenho aqui D, C e D. Entre C e D eu tenho dois resistores de 50 associados em paralelo, vou usar de novo a regra, resistor equivalente paralelo
50 dividido por 2 vai dar 25. E aí o nosso circuito final ele vai ficar simplificado da seguinte maneira. Eu tenho aqui 8, aqui é A, aqui é 8. Aqui eu vou substituir tudo por 25. E aqui embaixo eu vou só copiar, eu tenho um de 5, aqui é B, ok? 5 mais 25 dá 30, 30 mais 8, 38, resposta final, 38 ohms. Então aqui é a resposta desses dois exercícios aqui. Nesse exemplo, eu tenho uma associação mista. Vejam que o próprio desenho do circuito mostra que uma corrente I, que é dividida nesse nó entre I1 e I2. Eu tenho dois resistores aqui em paralelo. Na sequência, eu tenho um resistor em série. O problema pede a intensidade da corrente no circuito, então eu tenho que resolver primeiro a resistência equivalente desse circuito. Eu começo por esse paralelo aqui. Então eu tenho dois resistores, a resistência equivalente em paralelo, eu vou utilizar aquela regra produto soma. Então eu vou ficar com 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Ou seja, eu tenho 72 dividido por 18 e, portanto, a resistência equivalente em paralelo vai ser 4 ohms. Bom, eu tenho 4 ohms, que é a resistência equivalente desse paralelo, que fica em série com esse resistor de 8. Então, vou ficar com uma coisa assim, né? Eu tenho 4, que é o resultado dessa associação aqui, e na sequência eu tenho um resistor de 8, que já estava lá, né? Ok? Portanto, o resistor equivalente aqui vai ser 4 mais 8, 12 ohms. A corrente do circuito, portanto, vai ser U igual a R vezes I. U é igual a 24, né? Então, vou colocar aqui 24, igual a 12 vezes I, o I, 2 amperes. Ou seja, a corrente do circuito é 2 amperes. E eu tenho aqui uma divisão entre esses dois resistores nesse ponto aqui, ok? A diferença de potencial no resistor de 8 ohms, eu vou fazer U igual a R vezes I, utilizando a corrente do circuito e o resistor de 8, que é o que o problema pede. Então vai ficar U igual a 8 vezes o I, que é 2. Ou seja, eu tenho aqui um ADDP no resistor de 8 de 16 volts. O que implica dizer que nesse ramo aqui eu tenho os outros 8 volts, ok? Se eu multiplicar aqui o 4, que é a resistência equivalente nesse trecho, vezes a corrente desse pedaço, 4 vezes 2, 8, eu chego também na mesma conclusão, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de associação mista de resistores. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.